O que é religião? O termo religião vem do latim religare. Defendida por Santo Agostinho, sugere que religio deriva de religare, que significa religar ou atar novamente. Nesta visão, a religião seria o ato de restabelecer a ligação entre o ser humano e o divino, porque os romanos criam que quando o bebê nascia e era desligado do cordão umbilical da mãe, estaria desprotegido, então era necessário religá-lo a uma divindade das dezenas que eles cultuavam, eram politeístas, dando o nome da divindade à criança recém-nascida ou homenageando aquele acontecimento. Costume esse que a Igreja Católica, que é romana, disseminou aos seus fiéis pelo mundo afora. Por esse motivo, o termo religião passou a ser genérico e as pessoas perguntam um ao outro: qual é a sua religião? A melhor pergunta seria: qual é a sua crença? Que é o mesmo que perguntar em quem você crê. Nesse contexto do crer, os patriarcas hebreus tiveram uma experiência bem diferente. Baseado no conceito de um chamado para servir ao Criador eterno, de onde provém a fé, a confiança naquele que o chamou. Porque diferente do conceito dos povos pagãos, onde eles mesmos criavam seus ídolos e adoravam, os chamados santos e falsos criadores, os hebreus foram escolhidos pelo Criador eterno e chamados pessoalmente por ele. O Criador eterno chamou Abraão e lhe deu uma ordem para sair da sua terra e de sua parentela e se dirigisse a um lugar que ele, o Criador eterno, lhe mostraria. Desse modo, em Abraão, o servo, nasceu a fé e o servir e o obedecer, não a religião. E podemos conhecer o modus operandi do Criador eterno para chamar aqueles que ele os escolheu. O Criador chamou Moshe para libertar o seu povo. O Criador chamou o seu povo Israel do Egito chamei o meu filho. Profecia de duplo cumprimento, quando Yahu também chamou o seu filho unigênito, Yahushua, o Messias do Egito, quando ainda era criança. Quando o Criador eterno chama, é para tirar a pessoa da escravidão, da idolatria, das nações, dos falsos criadores e salvadores desse mundo tenebroso. Por outro lado, o Criador eterno, ele mesmo tirou o seu povo da escravidão do Egito, manifestando o seu excelso poder e revelando a força poderosa do seu nome a todas as nações, ao ponto do próprio Moshe dizer: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que o eterno Rim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do firmamento até a outra. Já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Ou se algum povo ouviu falar a voz de alguma divindade do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo? Ou que divindade decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas, com guerras, com mão poderosa e braço forte, e com feitos terríveis e grandiosos, conforme tudo o que Yahu, o vosso Rim, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubesse que Yahu, ele é o Rim, o Criador eterno, e que não há outro além dele. Então, os hebreus é o único povo no mundo a quem o Criador eterno se revelou, lhe declarando o seu nome, o seu único nome,
e libertando da escravidão e opressão do poderoso reino dos egípcios. A religião salva? Como vimos, baseado no termo religare do latim, jamais poderá haver uma salvação nessa terminologia, devido à ausência de um chamado de um ser sobrenatural que tenha se revelado. Porque todas as divindades gregas, romanas, egípcias, etc., foram criadas pelos homens, o que não tem equivalência com a crença dos hebreus, ou seja, os próprios homens disseram qual divindade era o que eles queriam que fosse. E assim se construiu uma crença em humanos, seres espirituais, objetos, imagens, animais e outras coisas obscuras, para que as pessoas se amparassem do medo e temor desse mundo habitável, sem esperança concreta e prova de que esses deuses fossem realmente poderosos naquelas atribuições concebidas pelos humanos, o que se atribui ao termo mitologia das nações. Veja a grande diferença do relacionamento do Criador eterno, Yahu, com o homem. É ele quem chama. Ele se apresentava ao homem, Adão, chamando desde o jardim no Éden. Ele chamou Noé, ele chamou Abraão, ele chamou Moisés, ele chamou seu povo Israel do Egito, e vários outros personagens bíblicos foram escolhidos e chamados pelo Criador eterno. Inclusive o Messias Yahushua, o Filho do Eterno, quando esteve nesse mundo, também chamou os seus discípulos um a um. E aos outros ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é um chamado à libertação opressora das forças do maligno. Qual a verdadeira religião? Ela existe de fato? Bom, como vimos na etimologia dessa palavra, não há reverência com a verdade, porque foi criada pelo homem. Por isso, vou me referir como a verdadeira devoção, adoração, como está escrito em Tiago, capítulo 1, 27, que os tradutores traduziram por religião. É, na verdade, o termo avodá do hebraico, que significa prestar culto, venerar, servir. A tradução mais correta é a verdadeira adoração, veneração, pura e sem mácula para com o nosso Yahweh, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Como vimos, a verdadeira adoração ou devoção é guardar-se sem culpa, sem transgressão, puro nesse mundo e cuidar dos órfãos, das viúvas idosas nas suas necessidades. E cumprirás os 2 grandes mandamentos. Amarás a Yahu teu rim, o Criador eterno, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a Torá, a lei e os profetas. Com essa prática, você estará servindo e obedecendo os mandamentos do Criador eterno e exercitando a sua generosidade aos pobres nas suas dificuldades na vida. Isso sim é a verdadeira adoração e confiável. Primeiro, você saberá a quem estará servindo. Aquele que chamou os patriarcas deve ser a quem você deve adorar. Lembre-se, a salvação vem dos hebreus. Segundo,
Você deve cumprir tudo que ele te ordenou, inclusive amar e ajudar ao seu próximo. Lembre-se o que o Messias disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Observe, serão meus amigos quando fizerem. Quem não faz é inimigo, certo? Mesmo assim, Yahurim, o Criador Eterno, insiste com vocês. Pergunte qual é a melhor senda, o caminho de justiça, essas veredas antigas por onde costumavam andar. Vão por elas e acharão descanso para vossas almas. Jeremias 6,16. Que assim seja.